Chegamos agora em um campo muito importante do LinkedIn, porque agora nós vamos falar sobre o título. Perceba que o título é um campo muito importante no LinkedIn. Ele não é o campo mais importante, porque tem muita gente por aí que diz que o título é o mais importante. Não, gente, não é. Os campos do LinkedIn se complementam. Preencher o título é tão importante quanto preencher as experiências profissionais e as competências. Todos os campos têm o seu grau de importância. A gente já falou sobre palavra-chave, né? Lá no começo. E aí a gente falou sobre as palavras-chave de busca e também as palavras-chave de avaliação. Recapitulando, palavras-chave de busca são aquelas que o recrutador usa para encontrar o candidato, enquanto que as palavras-chave de avaliação são aquelas que o recrutador, depois que encontra o candidato, vai olhar aqui para saber se está tudo ok. O título é uma palavra-chave de busca. Só o título, Carol? Não. Tem outros campos e a gente vai falar sobre eles daqui para frente que também são de busca. Então, não precisa se cobrar tanto e ficar tão ansioso no preenchimento do título. Outra coisa, dificilmente você vai acertar de primeira. É sempre assim quando a gente está fazendo uma coisa nova. A gente precisa de tempo até, de fato, acertar. Então, pode ser que você coloque palavras-chave aqui no seu título e que elas não sejam tão boas e tão específicas assim. Tá tudo bem. Você vai ir monitorando para fazer atualizações. Existe uma estatística dentro do LinkedIn que mostra pra gente a efetividade do preenchimento do título. Então, quando você conhecer essa estatística, né, esse indicador, vai facilitar para você conseguir fazer esse processo de avaliação. Entendendo que o título não é a parte mais importante e que você provavelmente não vai acertar de primeira, a gente cai num lugar comum. Você precisa testar. Testar até dar certo. Mas testar o quê, Carol? Testar as palavras que você vai inserir no seu título. Onde a gente preenche o título? Então, você clica aqui nesse lápis cinza, tem o teu nome, o apelido, caso você queira colocar, tem o pronome que você decidiu que vai colocar ou não, e aqui a gente tem o título. Como a gente preenche o título? A melhor forma, a forma mais efetiva de começar é fazendo o nivelamento hierárquico e definindo a área de atuação. Gerente, nivelamento hierárquico. Gerente do quê? Gerente de logística. Isso é uma excelente maneira, a melhor e a mais efetiva maneira de começar o título. Nivelamento hierárquico e área de atuação. Tá, mas você não é um gerente de logística? Imagina que esse é o meu perfil e eu estou preenchendo para mim. Eu quero um emprego, então eu colocaria gerente de RH. Que mais? Aí você pode separar as palavras como você quiser. Pode ser com essa barra, pode ser com esse tracinho, pode ser com ponto e vírgula, tanto faz. O que você usa para separar não importa, mas é importante que as palavras estejam separadinhas. Vamos deixar essa barra aqui. Depois que você coloca o nivelamento hierárquico e a área de atuação, você precisa ir segmentando por especialidades. Então, no meu caso, como seria? Gerente de RH, mas eu não trabalho com departamento pessoal, rotina trabalhista, nada disso. Eu trabalho com recrutamento e seleção. E você? Você imagina que é um analista financeiro. Você trabalha com tesouraria, com planejamento. O que você faz dentro da área financeira? Você é um assistente de logística, que está mais no centro de distribuição, está mais cuidando de frete, de frota. Você que é um profissional de tecnologia, você faz mais infraestrutura, desenvolvimento, trabalha mais com software. Qual é a sua área? Porque assim, a gente tem a área macro, mas tem as atividades micro que a gente desenvolve. E aí você vai colocar. O que mais? Eu posso botar gestão de pessoas também. Por quê? Porque recrutamento e seleção está dentro do braço de gestão de pessoas e além do recrutamento eu também faço treinamento de integração, onboarding, treinamento de liderança, então no meu caso faz sentido. E no seu? Você pode, e o ideal é que você preencha com no máximo 4 grupos de palavra-chave. Cada palavra aqui, ó, é um grupo. Então gerente de RH 1, recrutamento e seleção 2. Gestão de pessoas, 3. Tem algum quarto para colocar? Se tiver, pode. Se não tiver, tá tudo bem, 3. A gente tem que ser objetivo. Outra coisa,
nível hierárquico é um só. Ai, Carol, mas eu sou gerente e coordenador. Tudo bem, mas no título você vai escolher. É gerente ou coordenador? Lá naquele campo de Open to Work, como vai ficar visível apenas para o recrutador e não para todo mundo, você pode colocar um cargo de gerência e um cargo de coordenação. No título é um só. Ai, Carol, mas é difícil. É mesmo? É claro que é. Se fosse fácil, todo mundo tinha emprego bom, né, gente? É um cargo só. Por quê? Porque o LinkedIn, ele vai escanear o preenchimento do seu perfil e ele precisa entender as suas preferências. Se você ficar misturando um monte de área de atuação, um monte de nível hierárquico, ele não consegue perceber as suas preferências. Assim como você também não vai colocar várias áreas de atuação. Existem algumas áreas que meio que se complementam. Então, por exemplo, administrativo e financeiro, tá ali, dá para enganar. Financeiro e contabilidade, também. Outro, marketing e vendas. Em algumas empresas está tudo dentro ali do mesmo ecossistema. Quem trabalha com RH e na área de sustentabilidade, às vezes está tudo debaixo do mesmo guarda-chuva. O que não dá para fazer é você colocar gerente de RH, coordenador financeiro, analista jurídico, diretor de logística. Percebe? É um monte de nível hierárquico, um monte de área de atuação. Tem que ter preferências. Tem que ter. De outra forma, fica muito difícil para o recrutador conseguir encontrar você. Não tem como, vai ser muito complicado. Do LinkedIn conseguir escanear o seu perfil e delimitar suas preferências, e também do recrutador escrever filtros que pareçam com as suas palavras-chave. Ou seja, aqui você vai ter que gastar um pouco da sua massa cinzenta aí, vai ter que colocar seu cérebro para pensar e construir as palavras-chave. Mas lembra, você não vai acertar de primeira e tá tudo bem, você pode ir fazendo testes. Agora, um ponto muito importante, não dá para você ficar trocando as palavras-chave todos os dias. Por quê? Porque o LinkedIn, ele precisa mapear o seu perfil para entender o que está acontecendo aqui. Se todos os dias você ficar alterando, ele nunca consegue mapear o seu perfil inteiro, porque cada dia tem uma mexida diferente. Então, o que você vai fazer? Você vai preencher o seu título da forma que você acha mais adequada, com o conhecimento que você tem por hora, e você vai esperar pelo menos uma semana sem mexer em nenhuma vírgula aqui do título. Após isso, você vai avaliar os dados. Quais dados, Carol? No próximo módulo, você vai aprender como avaliar esses indicadores, mas não fica trocando palavra todo dia. Sempre que você troca, o LinkedIn ele abre uma nova linha de escaneamento para entender a configuração do seu perfil. Escolha as melhores palavras-chave, as que você acha que fazem mais sentido agora, preencha o título e para de mexer por pelo menos 7 dias. E aí você vai aprender ao decorrer das aulas como avaliar para fazer os ajustes quando necessário. Pode ser que o seu perfil você acerte de primeira e não precise ajustar tão cedo. Mas também pode ser que não, e tá tudo bem, porque tudo aqui a gente vai precisar fazer os testes. Eu sugiro que você não preencha nada no título agora, sem antes voltar à aula, assistir tudo de novo, entender como funciona aí esse mecanismo, e depois você preenche. Agora, não posso terminar sem dizer o que você não vai fazer de jeito nenhum. Você nunca vai escrever desempregado no seu título. Você nunca vai escrever em busca de recolocação no seu título. Você nunca vai escrever graduando em administração, mestre em direito. Você não vai usar um monte de sigla e de abreviação. Por quê? Porque não é assim que o recrutador procura por profissional. Não coloca estado, aqui é cargo, nível hierárquico, área de atuação. Então, se tá desempregado, tá tudo bem, não tem problema, mas o seu título não é assim, você não é desempregado, você está desempregado, você é gerente de RH, você está desempregado nesse momento, percebe? Desempregado, graduando nisso, formando naquilo, não entra aqui. Cuidado para não ficar abreviando palavra também. Analista ADM. ADM o que? É administrativo. Escreve a palavra completa, porque isso vai ajudar também no filtro de busca do recrutador. Outra coisa, não fique enfiando um monte de sigla. Quem é da área de tecnologia gosta de botar ITIL, Java. Não é aqui. Isso são competências. Competências, elas entram em outro lugar. Não precisa encher o título com uma porrada de certificações que você tem. Não é aqui. As certificações, elas entram em outro lugar. O título
é específico, é objetivo e é nesse formato. Nivelamento hierárquico e área de atuação. E aí você começa a colocar especialidades. Nossa, Carol, mas eu não tenho nenhuma especialização. Você não se formou, não fez de fato um curso de especialização, mas você que trabalha 3, 4, 5 anos numa área, é nessa área que você vai focar aqui enquanto especialista. Eu não tenho nenhuma formação em recrutamento e seleção, nenhuma. Nem em RH, inclusive, nenhuma. Mas eu trabalho com isso faz 10 anos. Eu sou muito boa fazendo isso aqui. Então eu preencho mesmo sem ter a formação, a certificação acadêmica. Tem muito detalhe aqui nessa aula, tem muita questão técnica, então volta tudo, assiste, preenche o seu título e aí a gente segue para falar sobre o setor do seu perfil.